hoje a gente vai conversar sobre um grande vinho de Bordeaux e tem gente, inclusive, que diz que é o maior vinho do mundo, né? É, com certeza, né? Vamos dizer assim, para sermos muito justos, né? Um dos maiores vinhos do mundo, né? Exatamente. Estamos falando aqui do Haut-Brion. Então, Igor, para falar um pouquinho antes de falar do Haut-Brion, a gente pode falar um pouco sobre a região de Bordeaux, né? E especialmente sobre a famosa classificação de 1855, né? Napoleão III, né? Exatamente. Bom, aí tem muita água aí pra rolar aí pra gente comentar. O que acontece? Na verdade, o Haut-Brion, ele, segundo tem alguns dados aí, a gente não gosta de afirmar com certeza absoluta, porque hoje em dia, cada hora, alguém diz alguma coisa um pouco diferente, mas... Tudo muito antigo, né? Tudo muito antigo, mas dizem que o Haut-Brion, ele é o veterano desses grandes chateaus, fizeram parte da classificação de 1855, e um dos veteranos ali de Bordeaux, tá? Ele é um dos menores e um dos veteranos da região. Então, já tanto que tem menções do vinho, desse vinho aqui, do Haut-Brion, de 1500, por exemplo, em 1660, tem menções de que o rei Charles II, da Inglaterra, tinha Haut-Brion na adega dele. Esperto esse Charles II, né? Então, aí você vê que a fama do Haut-Brion, ela vem muito antes. Então era um vinho da nobreza, era um vinho da realeza, era um vinho já muito diferenciado. Você está falando de quase 200 anos antes da classificação de 1855, Exatamente, né? Que foi em 1855, como você falou. E assim, o Chateau ele passou na mão de vários, principalmente muitos banqueiros, enfim, toda hora mudava o dono da propriedade. Até que em 1935, Dillon, que é um banqueiro norte-americano, por sinal, comprou a propriedade e mantém ela até hoje, tá? E agora a gente falando ali da região de 1855, dessa classificação. Por que disso, né? Na verdade, foi uma classificação, como você disse, Napoleão III, ele ia ter uma feira em Paris, não é? Que, na verdade, não era uma feira de vinho, tá, gente? É uma feira que a França... Produtos da França, né? Produtos da França, né? Produtos industriais, produtos agrícolas, né? Especialmente, né? Dos produtos da França. E ali ele chamou de, inclusive, exposição universal, né? Ele foi bem marqueteiro, né? Marqueteiro. Exposição universal. E aí ele, como ele sempre foi um apreciador de vinhos, né? E ele naturalmente gostava dos vinhos daquela região de Bordeaux, ele pediu lá para os comerciantes de Bordeaux, cedeu lá um espaço, né? Seria hoje um stand, né? Vamos chamar assim, né? Se a gente fizer analogia, né? Aos eventos de hoje, né? As feiras, esses eventos de hoje, ele cedeu lá um espaço, né? Um stand, que seria um stand, para os produtores de Bordeaux virem expor os seus produtos, aproveitando que teria essa... O mundo inteiro estaria vendo a França. Vendo a França ali, estaria naquele sendo um foco, né? E aí os comerciantes da França, eles tiveram ali a missão de separar os rótulos, né, que seriam levados para essa exposição, de alguma forma, distinguir esses rótulos de alguma forma. Daí foi criada a classificação de 1855, né, Yuri? Que teve como, basicamente, o parâmetro foi o quê? Foi o preço, né? Foi o preço. O preço que era vendido, os vinhos, eles eram classificados, né? Então, assim, a primeira colocação... Que eram os Premier, Grand Cru Classe C, que eram os vinhos que, assim, acabaram sendo basicamente os vinhos do Médoc, que eram 3 vinhos do Médoc. Que era o Margaux, o Latour e o Lafite. E o único vinho que era fora do Médoc, tinto, no caso, era o Haut-Brion, que é a região de Graves, que é que fica um pouquinho mais ali baixo, digamos assim, ao sul. Ao sul ali da região de Bordeaux, né? Todos esses da margem esquerda. É bom lembrar isso, que os vinhos da margem direita, eles nem foram procurados, nem foram... Né, que ali, assim, só pra gente tá falando de margem direita, né? Tá falando de Saint-Emilion, todo Pomerol, então aquela região isso, ali da margem direita. Vinhos maravilhosos. Então, foi uma classificação... Sendo que, assim, só um parênteses também, que o vinho mais caro também não era nenhum tinto. Era justamente um vinho de sobremesa, que é o Sauternes, que é o Chateau de Quem, que era o vinho mais caro de todos, mas que tem uma classificação um pouquinho vinho caríssimo, né? E que também recebeu uma classificação. Então, assim, é muito bom entender isso, que eu sempre tive essa dúvida, na verdade, historicamente, né? Mas a gente entender porque, na verdade, essa foi uma classificação baseada no valor, e o valor, obviamente, denotava uma qualidade. Sim, né? Como esse vinho era visto, como ele era percebido, daí isso era refletido no valor. Então, foi uma classificação criada em 1855. A França, ela manteve essa classificação, não mexeu. Com uma única exceção. Que foi praticamente 100 anos depois, né, Igor? Foi
petit comitê aí. E aí também, como tudo na vida, que não é de hoje, que hoje já tem muito mais, isso historicamente sempre tem muita polêmica, né? Sempre tem suas histórias, porque um entrou, e aí começa. Mas, enfim, entrou. Aquelas... Então hoje são cinco vinhos que são classificados como Premier Agricole. E continua sendo o único de Graves, continua sendo justamente o Brion, porque o Mouton, ele é lá do Medoc também. Do Medoc também, tá? Então, assim, quando a gente fala mais direita e mais esquerda, a gente está falando ali do Rio, né? Do Rio Gironde, que ele desemboca ali no Atlântico. Então, a margem esquerda é uma margem onde foi feita essa vamos dizer assim, essa classificação, não é? Sim. A gente tem vinhos maravilhosos, inclusive até mais caros, que ficam na margem direita, não é? Como o Petrus, por exemplo. Petrus, como o próprio Cheval Blanc, mas eles nem entraram nessa classificação, então a que vale essa da margem esquerda, que foi feita em 1855, com esse ressalva que o Igor falou, da entrada do Mouton Rothschild também. Então é só pra gente ilustrar isso, né? E um ponto legal também de falar, Ronaldo, é que, assim, a margem esquerda, a diferença também é que ela é predominantemente... Os vinhos são feitos de maneira geral, tá? Isso não é uma regra fixa, mas a Cabernet Sauvignon se adapta melhor na margem esquerda. Isso, por causa do solo, da influência do Atlântico, enfim. Exatamente. Ela tem uma influência maior do Oceano Atlântico ali, tem um tipo de solo diferente, com solo mais de pedra, mais de cascalho, né? Inclusive Graves, né? Cascalho, né? gravel. Então é um solo mais quente, que esse solo mais quente permite que a uva Cabernet Sauvignon ela amadureça melhor, né? Então, ali normalmente a Cabernet ela é predominante ali na margem esquerda, tanto na região do Medoc como na região de Graves. Aqui esse vinho, só para a gente falar, é da sub-região do Pessac-Léognan, né? Só para a gente também ter essa... E ele também, o corte dele, ele é quase igual, assim, tem safra para safra, mas assim, eles tentam manter uma certa... parcela não muito distinta de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Então, assim, devia ter uma porcentagem um pouco mais de Cabernet Sauvignon, mas não é um número tão significante assim. E também entra a Cabernet Franc, né? Pois é. E na margem direita já é um solo, né, que é mais argila e calcário, um solo considerado mais frio, onde a Merlot ali ela se adapta melhor. E por isso que, em geral, como o Igor falou, isso não é regra, os vinhos da margem direita, os vinhos lá de Saint-Emilion, por exemplo, eles têm um percentual maior de Merlot do e de Cabernet Franc, né? Porque a Cabernet Sauvignon talvez é menor a quantidade dela do que a própria Cabernet Franc. Né? Na verdade, vale a pena comentar qual é o corte bordalês, né? Porque o que é permitido, inclusive, né? Na gelação ali na região de Bordeaux, né? Então, é permitido exatamente a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc. Essas são as três uvas principais. Principais. Mas sendo que, assim... Só mais um parênteses aí pra quem tá vendo o vídeo, às vezes, esse vinho aqui é um corte bordalês. Acabou popularizando muito o corte bordalês como sendo um vinho que é Cabernet Sauvignon e Merlot. Exatamente. Esse é o corte bordalês popularmente Cabernet conhecido. Franc nem nenhuma outra. Tendo essas duas uvas, já se considera popularmente conhecido como corte bordalês, né? Mas fora essas três uvas, né? Principais, né? A gente tem ainda, né? A Petit Verdot. A Petit Verdot, que sempre uma proporção bem menor. Malbec, né? A Malbec, né? Gente, Malbec veio lá da França e ela é até hoje uma das uvas autorizadas, apesar de que raramente você vai encontrar Malbec hoje, né? Até quando a Filoxera, a Malbec subiu muito. Não, teve aquela geada. Geada, exatamente. A Malbec ela é muito sensível ao frio e ela teve esse problema e morreram, em grande parte das videiras, né, de Malbec morreram aí por conta de ser geada. Mas ela é autorizada e ainda é utilizada em pequena proporção. E a outra, que é a Carmener, né? Exatamente. Que é tão conhecida aqui do Chile, mas é uma das uvas também que são até hoje, que estão aí entre as uvas autorizadas para a região. Que lá não tem mais, basicamente. Basicamente, tem muito pouca e é usada... E essa sim foi pela Filoxera. Essa foi pela Filoxera, com certeza. Que ela foi dizimada lá na região. Então, assim, é muito interessante o Haut-Brion, né? Como se chama, né? É um desses vinhos, né, emblemáticos, como o Igor falou, alguns consideram o melhor vinho do mundo. O Robert Parker mesmo foi um dos famosos críticos de vinho que já declarou em certo momento que o Haut-Brion era não só o melhor de Bordeaux, como o melhor vinho do mundo. Do mundo, né? Então, eu sei que é um vinho que não é tão fácil a gente beber assim, não é? Porque não é. É um vinho de valor muito elevado, mas fica aqui essa história do vinho, né? E o Haut-Brion, só um detalhe, assim, ele produz vinho branco lá também, né, Ronaldo? Ele ele tem
porcentagem menor do vinhedo, mas que ele dedica lá e faz o... Deve ser mais baratinho, pelo menos, né? Talvez, olha, né? Mais baratinho, ele é mais barato. Mais baratinho já imagino que não seja tão baratinho assim, não. Mas, assim, ele também tem uma produção de branco lá e também de outro tinto, uma segunda gama aí deles do Haut-Brion. Mas, assim, é legal saber essa história, saber um pouco mais do Haut-Brion, de Bordeaux, da região. E, assim, no Intervino, se você é uma pessoa que só gosta de vinho mais, digamos assim... Especiais, né? Então, eu tava buscando a palavra para não cometer nenhuma gafe. Vinhos mais especiais. Diferenciados, exatamente. E você pode selecionar lá na opção, quando você vai fazer o seu filtro, e botar a opção estrela, que você só vai ver vinhos, de fato, que são diferenciados, as indicações de vinhos diferenciados, que algumas lojas estão vendendo. Porque no aplicativo Intervino, né, Igor? A gente tem aí, é um aplicativo gratuito, né? É gratuito para Android, para iOS, e ali você tem indicações de vinhos, você tem guia de vinícolas, guia de wine bar, você tem agenda de eventos, você tem vídeos, você tem dicas, enfim, você tem tudo que você precisa saber do mundo do vinho ali, é só você baixar e é tudo no vinho, só lugar, né, Igor? Exatamente. E aí fica também para você que viu o vídeo até agora, e está quase mais 10 minutos falando, deixa aquele like pra gente, né? Se inscreve no canal, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho e, claro, deixa comentário também. Deixa comentário, porque né? de repente vocês não, obviamente, nem todo mundo, ou pouquíssimas pessoas, acho que na vida, conseguiram experimentar um vinho desse, que é o Haut-Brion. Mas se vocês tiveram a oportunidade de degustar um outro vinho de Bordeaux, que vocês gostaram, coloca aí o seu comentário também pra gente. Exatamente, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraço, pessoal.